Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury, é um prazer estar falando com vocês. Aqui o foco é saúde e emagrecimento. Aqui falamos sobre emagrecimento fácil, isso mesmo, fácil e saudável, porque falamos sobre técnicas para melhorar a sua saúde, para você ter uma maior longevidade. Isso mesmo, viver mais e com mais disposição, muita energia, você no controle total do seu peso e da sua saúde. E o episódio de hoje é sobre a continuação do capítulo anterior, sobre como você vai incluir o jejum na sua rotina, junto com a dieta low carb, cetogênica, de modo que você ganhe músculo, fique mais magro e melhore sua saúde. Então eu vou passar para você dicas fantásticas de suplementos para você ganhar mais massa muscular e com isso mais energia. Então fique ligado até o final. Mas antes disso, eu vou falar rapidamente sobre coach emagrecimento. O pessoal está fazendo coach emagrecimento diariamente, com facilidade. Você tem que emagrecer diariamente para ter resultados fenomenais. Então aproveite essa oportunidade, é um serviço personalizado. Você aproveita a promoção de férias que ainda está em vigor e parcela em até 10 vezes no cartão. Então clique no link do botão verde da sua tela e faça o coach emagrecimento. Sem mais desculpas para você ser mais bonita e mais saudável. No capítulo de hoje vamos continuar falando sobre o jejum intermitente para a saúde. E também eu vou falar sobre suplementos que aumentam energia e massa muscular. Grande parte do efeito excepcional do jejum para a saúde é devido à autofagia. E a autofagia, como eu já falei outras vezes, é um sistema de degradação intracelular envolvida na desmontagem e na reciclagem de componentes celulares desnecessários ou disfuncionais. A autofagia participa da morte celular, um processo conhecido como morte celular autofágica. E o jejum prolongado é um poderoso iniciador da autofagia e comprovadamente ajuda a emagrecer e protege contra o câncer e até mesmo o envelhecimento, reduzindo a carga corporal de células anormais. Então, quando você estimula a autofagia geral, ativando os sensores de nutrientes, você estimula a MP quinase e inibe a mTOR. Logo, você aumenta a demanda autofágica, que realmente prefere sequestrar e destruir organelas que já estão levemente propensas à destruição, ou seja, já estão velhas e danificadas. Os agregados de proteínas que ainda não são suficientemente perigosos para emitir um sinal em si, por exemplo, para virarem células cancerígenas e senescentes são células disfuncionais, mas quando os agregados de proteínas ainda não estão suficientemente perigosos, mas estão lá, então é preferível que eles sejam removidos. E a autofagia é uma espécie de limpeza especializada das porções ligeiramente danificadas e levemente envelhecidas da célula. Isso pode explicar por que a estimulação da autofagia nas células em diferentes órgãos pode ser uma espécie de dispositivo contra o envelhecimento. O jejum é fantástico. Ele não só reduz os fatores de crescimento que podem levar ao câncer, como ele direciona sua produção para reconstruir e regenerar diversas partes do corpo, como o sistema imune e vários outros tecidos. Então, a IGF-1, que é o hormônio de crescimento, pode ser excelente para o anti-envelhecimento e, aliás, são usados na medicina anti-envelhecimento quando estimulados da forma certa. Essa é uma distinção muito importante, ou seja, por meio do jejum, da sauna, que aumenta o hormônio de crescimento em até 150% ou mais, principalmente depois de um treino intervalado ou aeróbico. Então você pode fazer sua sauna depois de treinar, isso vai aumentar seu hormônio de crescimento e isso vai ter um efeito benéfico no seu corpo. O uso de peptídeos também, que são proteínas utilizadas nas clínicas anti-envelhecimento dos Estados Unidos, eles reparam os tecidos como a pele, fazem crescer cabelo, quem está careca, aumenta a cicatrização de feridas, reconstrução de juntas, ligamentos, ossos quebrados, tecidos e diversas outras funções construtoras nas células e no tecido. Então, os peptídeos têm um valor muito grande para quem quiser saber mais sobre os peptídeos. E o jejum e a sauna são fantásticos. Então, no final do jejum, a reintrodução de comida leva ao aumento de mais de 200% no hormônio de crescimento e IGF-1, fazendo com que grande parte do sistema imune seja repopulada. Olha que interessante. Pode até repopular em 50% o sistema imune se o jejum for longo. Então, os fatores de crescimento semelhantes à insulina e IGF-1 estimulam o crescimento e a proliferação celular. É um potente inibidor da morte programada e mediador primário dos efeitos do hormônio de crescimento. E tem sido aplicado na contribuição para o envelhecimento e o aumento do crescimento de câncer se for produzido em excesso em resposta a uma dieta alta em carboidratos e hipercalórica.
Então o IGF-1 pode ser muito ruim no contexto errado, no contexto de excesso de calorias e excesso de carboidratos. Também tem implicações positivas para o anti-envelhecimento, se produzida pontualmente. Essa é a distinção. Nos momentos certos, com picos de produção como após o jejum ou após de treinar, fazendo o jejum. Né? Comer após treinar em jejum. E também com o uso de sauna. Dessa forma, a ação do hormônio de crescimento, o IGF-1, está sendo direcionada para a reconstrução dos tecidos do sistema imune. E, portanto, não é uma ação contínua e descontrolada, como na alimentação alta em carboidratos ou excessivamente alta em proteínas também. A ingestão de proteínas aumenta, sim, o nível de IGF-1 em humanos, independente do consumo calórico total. Tem efeito muito preponderante, o excesso de carboidratos também. Então, se você não faz exercício diário e não faz jejum, então não coma proteína em excesso, que seria mais ou menos aí mais de 1 grama de proteína por quilo de peso corporal. E semelhante à estrutura molecular da insulina, a IGF-1 desempenha um papel durante a infância para o crescimento e continua mais tarde ao longo da vida, tendo efeitos anabólicos bem como neutróficos. Então é ótimo para o cérebro na dose certa. Se for muito baixo, o indivíduo vai ficar com problemas neurológicos, por isso que pode também ser mais propenso a Alzheimer, pessoas que têm níveis de insulina muito baixos, pessoas com níveis de IGF-1 muito baixo. Então precisa de um nível adequado, que é em torno de 120 a 180 pontos. E na infância pode produzir um pouco mais de IGF-1 para o crescimento da criança, é ok, é normal, não vai acarretar em problemas, mas muito IGF-1 na vida adulta pode gerar problemas aí nos receptores de IGF-1, resistência à insulina, e a alta insulina em si, né, é conduzível ao câncer e doenças cardíacas. Então, os níveis de ideal de IGF-1 no sangue, como eu falei, são entre 120 e 180, para quem é mais atleta pode ser nessa faixa superior. E os corpos cetônicos também da dieta cetogênica são excelentes, porque são moléculas muitas vezes simplesmente chamadas de cetonas. A decomposição de ácidos graxos e a produção de cetona ocorre durante períodos de baixa ingestão de alimento, como o jejum, dietas restritivas de carboidrato, low carb, cetogênica obviamente, e com exercícios prolongados. Por isso quem está fazendo exercício intenso, exercício de musculação, etc., tem uma tolerância maior a carboidratos e no sentido de produzir cetose. Então eles podem produzir cetose em meio ao consumo de carboidratos moderados. Então seria até umas 15 gramas de carboidrato pós-treino, a pessoa continua em cetose. Por esses e outros motivos, os exercícios de jejum são tão bons para o cérebro quanto para a saúde. Então existem 3 tipos de corpos cetônicos: acetoacetato e o beta-hidroxibutirato e as acetonas. Os corpos cetônicos são prontamente utilizados como energia por diversos tipos de células do corpo, incluindo os neurônios. As implicações são tremendas para a prevenção de Alzheimer, porque fortalece os neurônios. Logo, a cetose e o jejum na prevenção de Alzheimer é essencial, porque o acúmulo de agregados de proteínas no cérebro do paciente de Alzheimer estão se acumulando devido ao excesso de insulina. Resistência à insulina no cérebro nesse caso. Não é à toa que Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3. Então também, devido à falta de autofagia, que elimina esses agregados de proteína do mal de Alzheimer, que é o agregado de proteínas chamado beta-amiloide e tal. A falta de autofagia, a falta de jejum, a falta de períodos, né, que desencadeiam a autofagia, de jejuns prolongados, leva ao acúmulo de beta-amiloide e tal, essas proteínas que levam ao Alzheimer. Portanto, doenças neurológicas mais conhecidas são causadas pela agregação de células de proteínas mal construídas que de alguma forma criaram agregados de proteínas que são tóxicos para as células. São causados em grande parte devido à deficiência cerebral nos mecanismos autofágicos, é claro, lisossomais mais especificamente, e por fim que levam ao acúmulo de proteínas nocivas. E assim, a produção excessiva de proteínas desobradas ou sua remoção reduzida provocam o acúmulo lento desses agregados proteicos tóxicos. Novamente, é preciso ter uma produção excessiva dessas proteínas ruins e uma falta de mecanismos que removem elas, mecanismos autofágicos. Lembrando, por esse e outros motivos, a dieta cetogênica se mostrou muito benéfica na prevenção de Alzheimer nos primeiros estudos pilotos. Mas são vários estudos surgindo. Já conseguem curar Alzheimer praticamente com melhora do sono, melhora hormonal e dieta low carb. Isso aí vai ser uma doença extinta no futuro para quem seguir os passos certos, quem estiver em mãos certas.
e vocês estão escutando isso pela primeira vez aqui. Então, lembrando, as doenças degenerativas são processos lentos, na maioria dos casos se manifestam com a velhice. E assim, uma estratégia para tratar a neurodegeneração é aumentar a rotatividade autofágica. Novamente, volta ao que eu falei. Por isso que a técnica, na verdade, é estimular a autofagia geral, aumentando a demanda autofágica, através de jejum, é claro, e por outros tipos de suplementos e drogas. As drogas chamadas miméticos de restrição calórica, que são basicamente trapaceiros bioquímicos que substituem o jejum, em parte. Esses suplementos são os miméticos de restrição calórica, como, por exemplo, a espermidina, extrato de melão amargo e o transresveratrol. Todos eles eu tomo, com certeza. E a droga usada para diabetes e anti-envelhecimento, metformina. A metformina tem muitas implicações positivas para o anti-envelhecimento, porque reduz a glicose, reduz o mTOR no fígado e nos órgãos. Aliás, eu vou falar um pouco mais sobre o mTOR. E esse efeito benéfico está associado a essa redução do mTOR, entre outros. Então a metformina tem sido muito usado na medicina de envelhecimento, pelo seu efeito redutor da glicose e redutor de mTOR nos órgãos. Então basicamente essas técnicas que eu falei reduzem os agregados proteicos que causam a doença de Alzheimer. Então basicamente a limpeza desses agregados de proteína obviamente tem um papel extremamente importante na prevenção, mas também ajuda no tratamento. É na prevenção e no tratamento do Alzheimer. Então se você conhece alguém com Alzheimer, ou se você tem histórico familiar, você já sabe por onde começar. Muito bem, o jejum tem essa série de implicações positivas para a saúde, não só aumenta a fagia, como reduz insulina. Todos os fatores de crescimento estão associados ao câncer e a doenças cardíacas. O jejum também reduz mTOR no fígado, como vocês podem imaginar, e nos órgãos. E a preservação de mTOR no músculo é muito preponderante no jejum. Então favorece o crescimento muscular o jejum. Contanto que a alimentação fora do período do jejum seja boa. Não adianta ser uma alimentação porcaria, fazer o jejum, que você vai ter deficiência nos fatores anabólicos dietéticos, né? Proteínas, síntese de proteínas, etc. E nível mínimo de insulina você precisa para ter um bom anabolismo. Então eu vou falar sobre os suplementos que melhoram o anabolismo mais adiante. Mas antes, o mTOR é um alvo mecanístico ou mamífero da rapamycina. E essa é uma via genética que detecta as concentrações de aminoácidos e regula o crescimento celular, proliferação celular, motilidade celular, sobrevivência das células e a síntese de proteína, e incluindo autofagia. Ela, muito interessante, integra-se a outras vias, incluindo a insulina, fatores de crescimento, como IGF-1, aminoácidos, e o mTOR desempenha um papel fundamental nos mecanismos fisiológicos dos mamíferos, por isso que chama alvo mecanístico ou alvo mamífero de rapamycina. E o mTOR tem um papel importante nas funções dos tecidos, incluindo fígado, músculo, tecido adiposo, marrom e branco e no cérebro. E acaba sendo desregulado em muitas doenças como diabetes, obesidade, depressão e vários tipos de câncer. Não só o jejum melhora a função do mTOR, ou seja, preservando ela e o músculo enquanto diminui nos órgãos. O mTOR é reduzido nos órgãos e aumentado no músculo. Por isso que o jejum é perfeito. Tanto o jejum quanto a dieta cetogênica e também até mesmo a metformina, que tem um efeito muito preponderante nesse sentido. E a dieta cetogênica reduz substancialmente a mTOR no fígado e nos órgãos, enquanto preserva o músculo, da mesma forma que o jejum. Ela reduz a inflamação e geralmente no mínimo 35% é reduzida a inflamação nos estudos. E principalmente com suplementos de cetose. Suplementos de cetose também reduzem a inflamação. Esses refeeds periódicos de carboidrato se tornam mais possível com suplementação de cetose, ou seja, você continua em cetose mesmo após reintroduções pontuais de carboidratos. No caso dos praticantes de atividade física, essa reintrodução é mais frequente. No caso das pessoas que são mais sedentárias, a reintrodução pode ser feita numa base semanal, por exemplo. Comer carboidrato uma vez a semana, uma vez a cada 5 dias se você é sedentário. Se você é um esportista, introduções mais frequentes, como uma introdução de 100 gramas de proteína diariamente, por exemplo, 150 gramas por dia, como eu faço durante a noite, um momento específico do dia. Low carb o dia inteiro e carboidratos sendo introduzidos no dia pontualmente, com suplementos de cetose, porque eles aumentam a performance atlética significativamente e tem efeito de poupança, de glicogênio, é um efeito de melhora de performance, resumidamente. Tem um aumento de mTOR no músculo, anabolismo. Então os suplementos de cetose é um campo de estudo novo. Há estudos
sendo conduzidos mais para a performance atlética do que para outros sentidos, mas é uma molécula sinalizadora muito potente. Então, com esse refis de carboidrato, você pode comer eles alguns dias da semana, de modo a favorecer a sua saúde em geral, porque os carboidratos eles não são essenciais para a saúde, porque eles podem ser produzidos internamente pelo corpo. Mas uma reintroduçãozinha aqui e ali é um pouco favorável, porque para questões da população do microbioma, do intestino, para o intestino saudável, diversificação das bactérias do intestino, também para a produção de glóbulos vermelhos, hemoglobina, que necessita um pouco de carboidrato, seja endógeno ou exógeno, mas por isso que ele tem uma certa é preciso reintroduzir de tempos em tempos. É claro que o ser humano consegue ficar sem carboidrato por muito tempo, é o macronutriente que ele produz internamente, então é um macronutriente que ele consegue ficar sem por mais tempo, mas ainda é favorável essas reintroduções de vez em quando. E tudo isso vai depender do seu organismo, do que seus exames estão mostrando. Por exemplo, a glicose deve estar muito baixa, mas não ridiculamente baixa. Então, a hemoglobina glicada deve estar entre 4,9 e 5,2 e ela afeta a produção de glóbulos vermelhos. Então, se você tiver com a hemoglobina glicada muito reduzida e com os glóbulos brancos reduzidos, talvez você deva pensar em reintroduzir carboidratos mais frequentemente. Mas fiquem tranquilos, a maioria de vocês não vão fazer exercício 7 vezes por semana, então não vai ter o risco de ficar com a glicose muito baixa em meio à dieta low carb. Então é exatamente o oposto que está acontecendo na maioria dos casos, o excesso de glicose. Então pode ficar tranquilo, foque em reduzir os carboidratos. E o jejum vai te ajudar muito nesse sentido. A janela restritiva de alimentação, que se chama TRF, que significa comer entre um tempo de 8 a 12 horas por dia, fazendo um jejum de 16 horas a 13 horas por dia, no mínimo 13 horas, gente, vamos lá, fácil, quem não consegue. Esse jejum intermitente tem benefícios para a saúde, pode melhorar uma série de mecanismos e marcadores de saúde, além de reduzir a gordura corporal, é claro, com aumento de massa magra. A inflamação é reduzida, função cardíaca melhorada, e ao longo do envelhecimento, o volume mitocondrial e a densidade das mitocôndrias são otimizados. Logo, ao você produzir esses corpos cetônicos, há um reparo das partes internas das células, com esse efeito anti-inflamatório e autofágico do jejum, melhorando a resistência à insulina e a resistência aeróbica, inclusive. E tudo isso você pode alcançar simplesmente adiantando o seu jantar para, digamos, 7 ou 8 da noite, e atrasando o seu café da manhã. Já falei muito isso. É uma forma de você introduzindo aos poucos essa janela restritiva de alimentação, esse jejum intermitente. Vai introduzindo aos poucos. Atrasa o jantar e, ao contrário, adianta o jantar e atrasa o café da manhã. E não se preocupe, você pode tomar seu cafezinho quando acordar, que não vai te tirar do jejum. Agora, muita gente me pergunta constantemente como melhorar o condicionamento físico, como ganhar massa muscular no meio da dieta. Então eu vou para a parte do anabolismo, que eu prometi para vocês no começo. Um dos meios mais eficazes é, obviamente, o treino resistido, a musculação. Treino de força proporcionado corretamente com um consumo suficiente de proteínas e de carboidratos na dieta vai ser o requerimento para você criar músculo. Além disso, então vamos lá, vou ser mais específico. Você pode comer 1 grama a 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, dependendo do quão avançado você é no fisiculturismo. Se você está treinando diariamente com muito vigor, você pode precisar até mesmo de 1,8 ou 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Mas a maioria de vocês em torno de 1 grama. Então, uma vez que você cobriu as bases, né, as bases alimentares de carboidrato e proteína para anabolismo, para o ganho muscular, você também tem que prestar atenção nos seus carboidratos. Então você deve fazer, como eu falei, uma reintrodução diária de carboidrato de em torno de 100 a 150 gramas, dependendo do seu nível, mas ele se torna mais necessário, essa reintrodução de carboidratos para o anabolismo. Então você basicamente consome a quantidade certa de proteína, tão importante quanto a quantidade certa de carboidrato. E proteína animal tem um valor biológico maior que fontes vegetais, como proteína de arroz, embora a proteína de grão de bico ela tenha sido testada recentemente com efeitos
muito, muito favoráveis, né? Então foi testado em diversos estudos a proteína de grão de bico é uma proteína vegetal com alto valor biológico. E atualmente nos Estados Unidos ela é vendida com aminoácidos essenciais, que é outro suplemento que eu vou falar para vocês agora. Eu estava prestes a mencionar. Os aminoácidos essenciais são excelentes. Você, portanto, pode comer suplementos proteicos com aminoácidos essenciais, inclusive a proteína do grão de bico, whey, clara de ovo ou clara de ovo em pó, né, que é melhor que as fontes vegetais em geral, mas hoje em dia existe uma fonte de proteína muito poderosa para anabolismo. É essa fonte que eu quero falar para vocês. Muito melhor que BCAA, muito melhor que diversas fontes proteicas do mercado atual. A melhor fonte proteica no mercado atual são os aminoácidos essenciais. Eles possuem uma taxa de assimilação de 99%, comparado com 18% do whey, 50% da clara de ovo, 33% da carne. Uma taxa de assimilação muito grande. São os aminoácidos essenciais. Eles têm essa maior taxa de assimilação porque os aminoácidos estão ordenados na proporção certa, de modo que 99% seja absorvido pelo corpo. Olha que coisa, sem gerar resíduos, ou seja, sem gerar lixo tóxico na forma de amônia, ureia. Então você precisa reduzir sua ureia, está comendo muita proteína, está produzindo excessivamente ureia, você pode substituir parte do seu consumo proteico para os aminoácidos essenciais. Praticamente 100% dele, portanto, é absorvido pelos músculos e pelos órgãos, sem ser excretado pelo rim e sem causar a gluconeogênese, sem gerar a produção interna de glicose através das proteínas. Então tudo está sendo absorvido, nada é convertido em glicose no sangue e o máximo está sendo aproveitado. Já está vendendo no Brasil esses aminoácidos essenciais. Essa é boa notícia para vocês. Eu compro tudo nos Estados Unidos, mas já está disponível no Brasil. Isso é uma bela notícia para vocês. Então, mais detalhadamente, para vocês saberem, que eu quero fazer um podcast bem completo hoje. Você pode consumir em torno de 10, 20 ou 30 gramas por dia desses aminoácidos essenciais e ter um efeito 2 a 5 vezes superior do que as outras formas de proteína. Sério, meu, literalmente tem estudos mostrando aí que 6 gramas de aminoácidos essenciais por treino, né, pós-treino ou pré-treino, com mais 25 gramas de carboidrato, pode ter um efeito parecido a 20 gramas de proteína na forma de whey. Então você precisa de um terço para ter benefícios semelhantes. Isso é o que os estudos mais recentes estão mostrando. Então essa é uma fonte excelente de proteína, é muito biodisponível. E além desses aminoácidos essenciais, você pode fazer outras medidas, tomar outras medidas para melhorar a sua composição das proteínas da sua dieta. Então, como eu falei, focando na clara dos ovos, nesses aminoácidos essenciais, e você pode incluir suplementos que melhoram a recuperação e o crescimento muscular. Então eu vou tocar brevemente nesses suplementos. Creatina é ótimo, inclusive para as funções cognitivas. Já foi muito testado. Então já foi muito testado para o ganho muscular e para as funções cognitivas. Glutamina e 30 gramas de proteína pós-treino. Você deve comer as proteínas na quantidade que eu falei e ter um cuidado especial para tomar a proteína pós-treino ou pré-treino. Mas pode ser pós-treino se você estiver em jejum para ter um efeito melhor na síntese de proteína. Então, além de aumentar sua testosterona por meios naturais, que é uma coisa que eu gosto de falar bastante, aumentar a testosterona por meios naturais, tem muitas formas. Então, eu vou resumir rapidamente. Sexo é a forma mais fácil. Exercício resistido, musculação e fotobiomodulação, que é praticamente laser ou sol. Se você quiser tomar sol pelado, você vai ter um aumento muito considerável na sua testosterona. Mas você não precisa fazer isso, provavelmente você não tem o quintal livre com um muro para você ter essa privacidade, então você faz a fotobiomodulação por meio do aparelho chamado Juvelite, é um dos melhores do mercado, você pode comprar, é só entrar no Google, procurar Juvelite e comprar o dispositivo de fotobiomodulação, que por sinal é bom para regeneração das células de todos os corpos, não só para a produção de testosterona. Para onde você direcionar esse laser aí vai ter efeito positivo na sua saúde. Então, só para finalizar, laser, biomodulação, maca peruana, que são ervas adaptogênicas e tônicas, tribulos, e o zinco para quem faz exercício, aumenta a testosterona significantemente. Então, zinco, maca peruana,
creatina para o anabolismo e o laser para aumentar a testosterona. Então por hoje é só, pessoal. Tenham um ótimo dia de jejum para vocês. Meu nome é Caio Fleury e até a próxima. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury novamente. Eu tenho uma mensagem para contar para vocês. Isso mesmo, o coaching de emagrecimento. O coaching de emagrecimento, estão abertas as inscrições. Inclui um período de 15 dias ou mais de acompanhamento para você emagrecer e atingir o peso que sempre sonhou. Isso mesmo, você precisa atingir seu potencial máximo e o coach vai te ajudar nisso. Portanto, entre em contato agora, é 011 97533 8525, 011 97533 8525. Repetindo, você vai perder peso com facilidade com a low carb, com a cetogênica, ou seja a dieta que for, dieta paleo mais liberal, mas com certeza irá atingir seu objetivo. Então não se esqueça de me mandar uma mensagem no WhatsApp agora. Muito obrigado, abraço.